Olá, estamos de volta e estamos falando sobre relacionamento à luz da palavra. O Sala de Entrevistas de hoje está muito bacana. Nosso convidado especial é o pastor Jefferson Mendes, que estava falando anteriormente sobre o casamento, sobre você formalizar o casamento diante de Deus e diante dos homens, e também os desafios sobre o relacionamento. E nesse próximo bloco, nós vamos falar bastante sobre a questão da submissão, o papel da mulher e do homem. Esse assunto é muito legal e eu tenho certeza que vai agregar bastante na sua vida. Nosso convidado, pastor Jefferson Mendes, seja bem-vindo novamente. Estamos aí para ajudar naquilo que for necessário, naquilo que Deus tem nos dado à luz das Escrituras Sagradas. Eu peço a Deus que possa ajudar você. E a dinâmica do programa hoje é a gente responder perguntas que os espectadores mandaram para a gente pelas redes sociais. E continuando nessa lista de perguntas, alguém mandou assim: é errado um casal cristão optar por não ter filhos? Bom, na verdade, a opção, né, a escolha de cada pessoa não envolve o pastor ou alguém falar faça ou não faça. O que nós temos como base a Bíblia fala que nós temos que gerar, nós temos que, né, a Bíblia fala que nós temos que nos unir, né, o homem deixa seus pais, a mulher deixa seus pais, sua família, e forma a sua própria família. E nós temos que povoar a terra, nós temos como missão, sim, de gerar filhos. Foi para isso que, né, a união do marido e da mulher acontece, para gerar filhos. Na atualidade, nós vemos uma grande dificuldade desse sentimento, né? Eu até vejo algumas pessoas falando que outro tempo haviam-se muitos filhos em casa, que era para que pudessem também trabalhar, para poder ajudar os pais na demanda, nas dificuldades que existiam. E claro que muito benéfico, né? Saber que os pais continuaram, né, esse legado, os filhos continuaram o legado. Mas hoje nós vemos que essa dificuldade de os jovens, principalmente, não quererem ter filhos por N coisas, né? Tem até pessoas por causa do próprio fato, né, da pessoa ela achar que vai ter a mesma história que teve os pais, Uhum. ou ela não quer se dar ao luxo de perder a mocidade cuidando de filhos. Aí entra muito mais essa questão desse período, né, da sociedade que está se levando até uma realidade dura, vamos dizer assim, financeiramente falando. Então, existem alguns pontos do natural da vida que com certeza vai levar a pessoa a querer ter menos filhos, mas à luz das escrituras, nós fomos levantados para criar, para gerar filhos ao Senhor. Inclusive, a Bíblia fala no Salmo 127 que Deus nos deu filhos como se fosse para nós uma honra, né? Uhum. Deus nos honrou para gerar filhos. E feliz é aquele que na sua aljava está cheio de flechas, né? Que nossos filhos são como flechas. Nós temos para perto de nós e depois os lançamos nessa vida para que eles deem frutos. E assim a Bíblia fala que os pais, no dia da peleja, não serão enganados porque os filhos estarão ao seu lado. Uhum. Então, à luz das escrituras, nós temos sim que gerar, né? E há até aqueles casos das pessoas que não querem gerar pelos fatos da atualidade. Mas à luz da palavra, nós temos sim que ter nossos filhos. Eu concordo com o pastor e eu penso também que é importante as pessoas estudarem o real motivo de você não querer ter filhos, né? Porque hoje em dia a gente é muito influenciado por experiências ao nosso redor, experiências que nós tivemos com os nossos pais, e enfim, essa questão familiar é bem importante verificar, porque no final a gente tem que se apegar em Deus e Sim. não nas circunstâncias do que acontece. As experiências dos outros não podem influenciar a nossa vida, não é só porque alguém teve filho e fala: "Nossa, foi a pior coisa que eu já fiz, acabei com a minha vida", que a sua experiência também será ruim, né. Tem que ter uma motivação clara do que você quer para sua vida e também do que você quer Sim. deixar como legado. Penso eu também que, às vezes, uma pessoa que tem uma dificuldade, para ter filhos, ela não é excluída diante de Deus. O Senhor Não. olha para todos com olhar de Sim. misericórdia. Sim, é claro, como você disse, há pessoas que têm a dificuldade, né? E isso não é um fato atual, né? Nós podemos ir para o pai da fé, o Abraão, Uhum. né? A Bíblia fala que a Sara não podia gerar. Assim, nós vemos até o fato que o próprio Deus se chateou com Abraão quando ele gerou um filho de uma mulher da qual ele não tinha pedido que ele fizesse aquilo. Então nós temos que entender o propósito de Deus, como você mesmo acabou de falar. Nós temos que entender a vontade de Deus para a nossa vida pessoal.
Hoje está tão normal a gente procurar tudo na internet para poder descobrir o que fazer, como fazer, né? Uhum. Tudo a gente quer saber como faz, como que é melhor. Aí tá indo lá, a mulher vê, como que é o parto, como que é isso, como que é aquilo, a pessoa vai criando essa dor antecipada e acaba, às vezes, frustrando, né? O psicológico, a pessoa fica abalada. Então a gente tem que tomar um cuidado para não querer pegar as experiências dos outros. Mas como base, a Bíblia fala que muitas mulheres elas eram estéreis, não podiam gerar, elas não podiam ter filhos, mas com orações, com busca a Deus, pela palavra de Deus, Deus então conferiu o coração deste povo, dessas mulheres, e deu a elas esses filhos, que inclusive são os chamados nazireus, né? Sim. Aqueles que foram nascidos de Deus, foi por fé, por oração, que Deus contemplou aquele casal. Receberam até uma bênção especial. Amém. A próxima pergunta é: o que significa submissão e liderança no casamento cristão? Essa palavra da submissão, nossa, ela é polêmica, pastor. O que a gente ouve de barbaridade por aí sobre isso não está escrito. Olha, a gente tem que ter um cuidado para falar disso. Eu vou até, inclusive, usar as palavras do apóstolo Paulo para nosso entendimento. Vamos abrir aqui as escrituras em Efésios. Deixa eu abrir aqui, o capítulo é o 5, o versículo é o 22. Fala assim: vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Ou seja, com o mesmo respeito que você tem a Deus, você respeitar o seu marido. Bom, não temos que colocar a palavra submissão como alguém que está amando de outra pessoa. Vamos entender um pouquinho da expressão que é mal compreendida por maioria das pessoas. Submissão é: eu estou submetido a fazer algo com alguém que está fazendo uma missão. Se a missão do cônjuge, o marido, que segundo a palavra é o cabeça da casa, se este está submetido, está debaixo da missão de Cristo, debaixo da autoridade de Deus, se este homem é um cabeça da família, que gera essa confiança à sua esposa por ser um homem que traz a palavra, o sacerdote da casa, eu não tenho dúvidas que será um prazer para que a mulher esteja submissa na missão com o seu marido. Agora, a submissão, ela vai ser muito intolerável para a parte da mulher, quando a mulher tem que se tornar o marido, tem que se tornar a esposa, se tornar a mãe e o pai da casa, que organiza todas as coisas. Então, em vista da palavra, estar submissa não é estar sofrendo, né, amando de um homem, ao contrário. A missão é essa. A Bíblia fala que Deus, quando criou o homem e a mulher, foi feito assim: Deus tirou Adão do pó e colocou Adão para dormir um sono profundo, e da costela do homem foi tirado a varoa. Quer dizer, foi tirado do lado, foi tirado para que a mulher estivesse do lado dele. É uma ajudadora. Ela não é obrigada a fazer nada, mas se torna submissa a mulher que tem um homem sacerdote, alguém que realmente tem os preceitos, tem o caráter de Cristo. Então isso vai ser muito, muito importante para um casamento quando ambos conseguem tomar suas posições. Cada um tem que tomar sua posição no relacionamento. Quando o homem quer tomar decisões que cabem à esposa, terão atritos. Quando a mulher quer tomar decisões que cabem ao marido, haverá atritos. Então, sempre a missão é de ambos, né? A missão é de ambos. Só que tem alguém que encabeça, que lidera e não ordena. Quem quer liderar e quer ter rigor, dureza, nunca vai ter autoridade. A autoridade, ela não é constituída por quem manda, é constituída por quem faz. A Bíblia fala que Jesus nos ensinou que o servo é aquele que é o maior. Então, vai ser prazeroso para a mulher ser submissa ao marido quando o marido é cabeça. Eu já atendi muitos casos e oro, inclusive, por muitas senhoras. As igrejas, praticamente, a maioria delas sempre estão cheias de mulheres, né?
em vista que o homem, o sacerdote da casa, o provedor, aquele que acolhe a família, que protege a família, em suma, deveria estar em primeiro nas igrejas, buscando a Deus para ser um homem melhor, para ser um homem segundo o coração de Deus, para que em casa tenha a resposta bíblica, né? Encontrar uma Sim. mulher que cuida. A Bíblia fala em Provérbios que o homem, a mulher, a esposa do marido, é conhecida quando o homem está na praça com seus amigos ou quando o homem está nas suas atividades. O zelo que o homem tem do cuidado dele é o reflexo do que a mulher cuida dele na sua casa. Então, claro que a gente tem que tomar um cuidado nesses tempos, né, que a mulher trabalha, o homem trabalha, tem toda uma questão de demanda de vida, mas nós não podemos esquecer, porque a Bíblia fala, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, assim, nós temos como base o que o Paulo falou, o homem é o cabeça da mulher. A Bíblia chega a dizer que a mulher é o vaso mais frágil. Não quer dizer que a mulher é mais fraca, não quer dizer que a mulher não tenha capacidade. Isso, muito pelo contrário, eu conheço muitas e muitas mulheres que são fortes, tanto emocionalmente como para trabalhar, são pessoas aguerridas, determinadas, que muitas vezes lutam sozinhas dentro de uma casa e são vencedoras, que ganham o marido, ganham os filhos para Jesus, e é uma tremenda bênção. Erroneamente falamos quando falamos que a mulher é fraca, mas fragilidade é porque Deus já fez o homem mais forte, no sentido de ser mais forte dos músculos, de trabalhar com trabalhos mais pesados, não que mulheres não possam fazer, mas em suma, a dificuldade de aceitação desses dias de submissão é isso. Eu não concordo que ele que manda, por que eu não posso mandar? Nós temos que entender que até a questão emocional, sentimental, nós temos até... por exemplo, a própria mulher em si tem dias que ela tem dificuldade com o ciclo, né, que é o período menstrual, até uma abordagem que a medicina mesmo fala que a mulher muda, ela fica mais sentimental, tem umas que gostam de comer mais chocolate. Os hormônios flutuam o mês inteiro. Né? Então, assim, é uma questão propriamente da mulher. Então, assim, se nesse período, por exemplo, ela estiver lá estressada, tiver com algum problema que precise tomar uma decisão muito séria, se ela tomar uma decisão sem a sobriedade natural, se ela estiver fora dos padrões naturais, se ela está num ciclo que ela não está muito bem, ela pode tomar decisões, falar coisas, às vezes, que não seria falado se não fosse nesse período. Então, eu creio sim que há uma bênção, claro. Mais uma vez, não há um rigor de eu mando, você obedece. É ambos lado a lado. Não é o marido acima e a esposa abaixo. O cabeça se dá a autoridade de como Cristo dentro da casa. Olha, meu marido é um homem de Deus e eu vou respeitar ele como respeito o meu Senhor. E nessa parte do versículo da submissão, ele não fala somente sobre a missão da mulher, né? É importante relembrar que ele fala também sobre a missão do homem, que é se entregar como Cristo se entregou pela igreja. Que papel é esse tão grande que os homens têm, né? De se entregar como Cristo, ou seja, dar a vida pela esposa. O Senhor não fala que a mulher tem que dar a vida pelo marido, tem que morrer pelo marido. Mas o marido deve se entregar pela esposa. Então há uma missão para os dois, tanto ela estando na mesma missão dele, mas ele de amar como Cristo amou a igreja. E isso é um parâmetro muito alto, porque o amor de Cristo é um amor puro, né? Sim, e veja que há uma profundidade nesse texto que nos faz entender que se o homem ama realmente sua esposa, ele tem que amar como Jesus amou. Ele tem que estar disposto na verdade, é a proteção, né? O homem ali, ele traz a proteção daquela casa, o cuidado daquela casa. E a falta disso, eu até gosto de explicar um pouco sobre isso, para não gerar polêmica, né? Que sempre houvera palavras sobre o machismo, né? Hoje tem até um crescimento aí do feminismo, que na verdade são conceitos gerados por pessoas que sofreram, grande parte deles, não todos, não estou generalizando, mas grande parte de pessoas que tiveram histórias ruins, concepções, experiências ruins, que acabam tentando formar no coração de todos, aí generalizando para outras pessoas, que não deveriam aceitar, ou, enfim, são N aqui as coisas que nós poderíamos falar. Mas como base, se o marido andar com Cristo, se a esposa andar com Cristo, vai ser uma bênção esse relacionamento, e assim, então, a submissão não vai ser um peso, vai ser um prazer.
Pastor, para a gente finalizar falando sobre essa caminhada do casal cristão, uma última pergunta que é: como o casal cristão pode blindar o casamento contra tentações? Assim, acho que a palavra blindar, eu acho que é um pouco pesada, né? Até tem livros que falam disso, né? Muitas pessoas tentando dar os seus palpites de como fazer para não acontecer isso, para não acontecer aquilo. Na verdade, alguém que é temente a Deus não vai cair na tentação. Temos que ser tementes à palavra de Deus. É claro que se nós olharmos basicamente o próprio Jesus, a Bíblia fala que foi tentado em todas as áreas. Quando falamos em todas, quer dizer que foram em todas as áreas possíveis, Jesus foi tentado. Então, para que uma pessoa consiga, né, blindar o casamento, ou que ela consiga manter um casamento sem essas brechas, nós sempre temos que estar alimentando esse casamento de maneira que agrade a ambos, né? A Bíblia fala pra gente, você não perguntou, mas vou dar um adentro até a mensagem. Quando a Bíblia fala que o marido, o corpo do homem, não é dele propriamente, mas de sua mulher, e o corpo da mulher não é propriamente dela, mas do seu marido. Isso não dá legalidade para abusos, tá? Isso não é uma legalidade para a pessoa fazer o que ela quer, mas isso dá uma legalidade, sim, diante de Deus, de que ambos não podem impedir um ao outro, né? O relacionamento sempre tem que estar vivo, o relacionamento tem que ter realmente, porque eu sempre brinco, quando tá namorando não quer namorar, né? E quando tá casado não quer namorar mais, né? Então acaba se tornando um problema. Então, para blindar o casamento, eu acho que não existe algo para blindar, mas se você tiver temor de Deus, se você respeitar a palavra de Deus e nutrir esse casamento, nutrir esse relacionamento com aquilo que é legal, que é aquilo que é correto, sem colocar adentros, sem trazer coisas do mundo. Coisas do mundo são as práticas imorais que para alguns dizem, isso aqui vai melhorar teu casamento. Tudo que parece é como um medicamento. A pessoa que tem que tomar o medicamento, uma hora chega um período que tanto ela tomar aquele medicamento que não faz mais efeito. E até como chama o efeito rebote, né? O que era para ser bom acaba sendo ruim. Então, um relacionamento para que as tentações não sejam tão fortes a ponto de que esse casal caia, o temor a Deus, o respeito à palavra e não deixar a fome entrar dentro de casa. Em todos os sentidos, né? No sentido literal, que é a provisão, não pode faltar provisão, não pode faltar cumplicidade, respeito. Tem que ter conversa, ainda que seja de tempo em tempo. Às vezes não dá para fazer isso todo dia, não dá para fazer toda semana, mas sempre de tempo em tempo, conversarem à luz das escrituras, orarem juntos, né? Quando a gente fala orar junto, não é ficar pegadinho na mãozinha o tempo todo, não, porque a gente sabe que não são assim todos os dias. Nem todos têm esse tempo na vida, né? Eu digo não um tempo hábil para orar, mas um tempo precioso com Deus, né? E outra coisa que é bem importante é você se conhecer em Deus. Você tem que saber quem você é diante de Deus. Porque se você está vivendo na amargura do pecado, está vivendo na amargura das tentações que estão achando brecha em você, a primeira coisa a se fazer é confessar a Deus e confessar ao cônjuge. Uma tentação, ela pode ser tão forte que a pessoa pode, às vezes, até não suportar aquilo. Então, é muito importante que haja um relacionamento que possa ambos falarem de coisas que talvez possa machucar os ouvidos, mas que seja posto a verdade. E o cônjuge, né, a parte que está ouvindo, deve, por base, ter o coração como o coração de Jesus. Entender que somos tentados, não que isso possa ser propriamente um pecado em si. Tentação não é pecado. Então, blindar o casamento é permanecer nas escrituras, permanecer na palavra, sempre alimentando a fé, sempre crescendo diante de Deus, porque lá em Pedro a Bíblia fala assim, 1 de Pedro capítulo 5, a Bíblia fala, sejam sóbrios, vigiem, vigiar e estar sempre atento. Perceba que tem alguma coisa errada, opa, vou fechar essa brecha aqui. Estou percebendo que minha esposa não me abraça mais, meu marido, vou abraçar ele agora. Vou fazer, mas ele não merece carinho. Merece sim, porque eu sempre digo, se você não cuida em casa, alguém lá fora o diabo vai enviar para cuidar. Então, tem que estar sempre alimentado, tem que estar sempre alimentando esse casamento com amor, com palavra, e assim vai ser uma bênção essa família.
Bom, eu espero que esses conselhos possam ter enriquecido o seu relacionamento, para que você continue andando nos caminhos do Senhor. Muito obrigada, pastor, pelos conselhos, pela palavra. Eu acredito que quando a gente tem um direcionamento de Deus para a nossa vida, tudo vai bem, seja no casamento, seja nas finanças, em todas as áreas. Amém. E eu faço até, abro aqui esse espaço junto contigo. Se algum dia vocês tiverem mais perguntas, fale conosco, estaremos aqui, se assim Deus permitir. Na palavra de Deus, vamos ensinando em nome de Jesus e faço votos e oro para que seu casamento, seu relacionamento seja uma bênção para a obra de Deus crescer, para que a sua família seja uma bênção, seus filhos sejam bênção e tudo que você colocar a mão seja abençoado no nome de Jesus. Amém. Muito obrigada pela sua companhia. Eu espero você no próximo Sala de Entrevistas. Foi um prazer ter você por aqui. Até mais.